Fala galera bacana, bom, hoje eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do After Effects, já que a galera tá pedindo bastante lá no Insta para eu fazer aulas ensinando a como fazer os vídeos animados, então eu vou começar pela estrutura básica aqui do After Effects, tá? Se você não tem o After Effects, instala ele aí e começa aí a praticar. Hoje nós vamos começar com um movimento simples e explicando apenas aí a parte mais superficial para que você tenha uma melhor compreensão aí na hora de animar o seu vídeo mesmo. Porque nós vamos trabalhar mais com animação de vídeo e vamos aprender animando o vídeo. Só que essa primeira aula eu preciso explicar para vocês algumas coisas bem simples, tá? Para vocês conseguirem se identificar aqui com essa aparência do After Effects, já que tem uma aparência de Photoshop, mas um pouco diferente aí em alguns aspectos, né? Mas então, para você se localizar melhor, eu vou explicar para vocês aqui algumas janelas e algumas funções, tá? E nós vamos fazer alguns movimentos básicos. Então, vamos lá. Por exemplo, nós precisamos criar uma nova composição. Para isso, eu vou dar um Ctrl N e vou criar uma nova composição. Essa minha composição vai ter o seguinte nome. Ela vai ter o nome aula 1, beleza? Vou criar ela com a largura de 1920 pixels por 1080 pixels, né? Então vou clicar aqui em OK, já posso colocar uma cor de fundo aqui na minha composição, caso eu precise de uma cor de fundo. Então veja só, vou escolher uma cor de fundo e vou dar um OK. Ele já criou para mim aqui um fundo, né? Na minha janela de visualização eu tenho aqui essa cor de fundo. Então ótimo, isso aqui é a sua janela de visualização, é onde você vai visualizar a animação que você está fazendo, certo? Aqui, essa outra janelinha aqui, lembra que nós criamos o documento com aula 1? Então nós temos aqui essa janelinha com esse arquivo aqui, aula 1. E aqui embaixo, logo aqui embaixo, nós temos novamente a aula 1, só que aqui você tem as camadas, você vai trabalhar com as camadas, você vai visualizar as suas camadas. Logo, você vai perceber que ao adicionar um elemento aqui, você vai criar uma camada com o nome dessa ferramenta ou da imagem que você trouxe para dentro do After, e vai ter também algumas opções nessa camada, né? E nós vamos ver as principais opções aí para que você que trabalha com o CorelDRAW e com o Photoshop consiga entender melhor. Já nessa divisão aqui, você no canto direito, na parte inferior, nós temos a timeline. O que é isso? É a linha do tempo, onde você vai fazer as suas animações, né? Juntamente aqui com a sua camada. Então, em conjunto, sua camada com a timeline, você vai conseguir aí fazer a animação e visualizar ela aqui na sua área de visualização, beleza? Eu estou explicando assim de forma genérica, usando outros termos aqui para que você entenda bem, tá? Não vai adiantar eu ficar falando aqui nomezinhos difíceis e vocês não conseguirem ter uma compreensão aqui dessa aula. Então, ótimo. Uma vez que nós arrastarmos um objeto aqui para dentro dessa composição, vamos pegar aqui um objeto, deixa eu diminuir aqui, então vamos pegar aqui essa arte aqui, ó, e trazer para cá, ó, você vai ver que aparece lá um sinalzinho copiar, tá vendo? Então, se eu trago ela para algum outro espaço aqui, eu não vou ter o cadeadinho bloqueado, mas se eu trago ela para cá ou para cá, vai aparecer copiar. E assim que eu soltar, ele vai criar para mim aqui, ó, uma camada com o nome da minha imagem, que seria PNG, tá vendo? SPNG, como veio lá da área de trabalho já com esse nome. Eu posso renomear isso aqui, clicando com o botão direito, vindo aqui em renomear. Agora basta eu colocar aqui, por exemplo, Flyer Mockup. Então, ótimo. Renomeei para Flyer Mockup. Ótimo. Então, aqui você tem algumas opções interessantes aparecendo já nessa camada aqui. Você tem aqui, por exemplo, os módulos de mesclagem, como você encontra no Photoshop e no CorelDRAW. Então você tem aqui escurecer, multiplicar, sobreposição de cor, e você tem aqui vários módulos de mesclagem para você estar utilizando aí na sua camada, beleza? Isso vai depender do objeto que está abaixo. Então, a função usada aqui no modo de mesclagem
ela vai depender da camada que está abaixo. No nosso caso aqui, o plano de fundo. Então, se nós viermos aqui e colocar, por exemplo, multiplicar, ele vai multiplicar baseando no nosso plano de fundo, já que o nosso plano de fundo não tem assim algo tão marcante, né? Então não vai aparecer aqui, não vai mudar muita coisa pra gente aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui normal e nós vamos ver isso aqui, como funciona lá na frente ao adicionar algum elemento aqui na nossa composição. Então ótimo, aqui você tem o olhinho para visualizar e ocultar a camada, que seria essa camada, e você tem aqui o cadeadinho para você bloquear aqui essa camada. Então isso não te permitirá arrastar, não te permitirá mover aqui essa camada. Então isso é muito bom, porque nós podemos aqui garantir que a nossa imagem não vai se mover e não vai atrapalhar aí a nossa edição, beleza? Caso a sua faixa aqui, a sua camada tenha áudio, você tem um botãozinho de áudio aqui também, que você pode ativar e desativar caso necessário. Também vamos ver isso aqui lá na frente, beleza? Aqui você tem aqui uma setinha e você tem a opção transformar, né? Nessa opção transformar é que está a magia para você fazer as animações. Então aqui você clica, você tem o ponto âncora, a posição, escala, rotação e opacidade. De início, eu quero te ensinar esses 4: posições, escala, rotação e opacidade, beleza? Existe uma tecla de atalho para cada uma dessas opções. A primeira tecla de atalho que eu vou te ensinar é a da escala. Você vai apertar a tecla S, beleza? Então é fácil você memorizar. Aí você lembra da tecla S, beleza? Posição, a tecla P. Opacidade, que é o mesmo que transparência, a tecla T. Já falei escala, opacidade. Qual que falta ali? Então, ó, rotação. A rotação também não tem tanto segredo, você vai apertar a tecla R, beleza? Então, rotação R, escala S, opacidade T e... qual que era a outra? Toda hora eu esqueço. Rotação, vamos por aqui, ó. Posição P, escala S, rotação R e opacidade T, beleza? Então anota isso aí para você não esquecer, tá bom? Então, beleza. Agora vamos partir para composições simples. Se eu quero adicionar um elemento aqui na minha composição, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma bolinha, né? Então vamos começar com uma bolinha. Eu tenho aqui a ferramenta elipse acionada e eu tenho aqui as propriedades dessa elipse, dessa ferramenta, que seria a nossa cor de preenchimento e o traçado, que seria o contorno. Então vou criar aqui uma elipse perfeita, né, com o Shift ou o Ctrl pressionado. Então vai depender muito da versão aí que você está utilizando. E aí eu vou aqui ter uma nova camada aqui criada, que é a camada forma 1, porque eu acabei de adicionar uma forma. Posso clicar e renomear essa camada para elipse. Então, cara, legal que você lembre que as suas camadas precisam ter nomes para que você identifique melhor aqui na hora de trabalhar com vários elementos, beleza? Você tem uma lupinha aqui justamente para fazer esse tipo de pesquisa. Então, para você não ficar procurando por várias camadas, você já vem aqui de cara e digita logo o que você quer e vai aparecer aí, beleza? Vou diminuir aqui um pouco mais essa elipse. Então, deixa eu diminuir aqui um pouco essa elipse. Opa! Deixa eu só mover esse ponto âncora aqui para cá e diminuir aqui um pouco essa elipse. Calma aí. Diminuir ela e colocar ela aqui, ó. Beleza. Então, olha que bacana aqui, ó. Essa daqui é a nossa elipse, beleza?
ao abrir aqui transformar, eu tenho aqui aquelas opções já mencionadas. Preste atenção que quando eu arrasto essa elipse, ó, a posição muda. Tá vendo? Ó? O número da posição muda. Isso aqui quer dizer que a minha posição inicial, no caso aqui, seria 0, onde eu criei a minha elipse. Quando eu movo essa elipse, ela ganha uma nova numeração de uma nova posição. Beleza? Então eu vou deixar ela aqui fora. E eu vou fazer com que ela venha aqui e quique aqui assim, ó, e pare bem aqui no cantinho. Beleza? Então, para isso eu preciso trabalhar com a posição. A posição é que vai me fazer mover ela para cima, para baixo, na horizontal, na vertical, né? Como você quiser entender aí. Então, é a posição que vai fazer isso, né? Eu mover ela aqui para cima ou para baixo, para qualquer lado, é a posição. Então, é importante que você saiba isso. Então, ó, vou apertar apenas a tecla P para eu ter apenas a linha da posição aqui. E eu quero que você preste bastante atenção que eu tenho aqui esse reloginho, ó, um cronômetro, tá vendo aqui? Um reloginho de cronômetro. Isso aqui é onde vou marcar o meu ponto inicial e o ponto final da minha movimentação, beleza? Com esse reloginho eu vou marcar aqui, é chamado de keyframe, que é os pontos da minha movimentação. Então, olha, eu vou marcar um ponto inicial dizendo que quando a minha agulha estiver passando e chegar nessa posição aqui, eu quero que a minha elipse comece a aparecer. Então, eu vou marcar o ponto inicial dela aqui, clicando no reloginho, ele vai adicionar um ponto aqui para mim. Beleza? Quando eu mudar o meu ponteiro, eu vou dizer agora qual é a posição que eu quero. Por exemplo, em que parte do meu vídeo eu quero que essa elipse chegue. Então, eu quero que aos 8 segundos, essa minha elipse, ela chegue aqui. Então, eu vou arrastar e colocar ela aqui. Em 8 segundos, eu quero que ela chegue e toque essa posição aqui. Beleza? Então, ótimo. Agora, eu quero que em 12 segundos, a minha elipse alcance aqui, essa parte aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui esses pontos. Deixa eu mudar aqui esses pontos. Alterar aqui, depois eu ensino para vocês. Vou colocar aqui linear, depois eu ensino para vocês o que eu fiz. Então agora eu quero que em 16 segundos essa minha elipse toque aqui. Beleza? Então, ó, em 16 segundos a minha elipse tocou aqui, ó. Então, ó, eu tenho a minha elipse saindo de lá, passando ali, indo lá, tá vendo? Ó? E agora eu quero que ela chegue aqui em 20 segundos. Toque mais ou menos aqui. E eu quero que agora ela chegue aqui e pare. Então ela vai vir aqui e vai parar. Beleza? Ó, chegue aqui e pare. Então ótimo, vamos ver o que a gente tem, ó. Então, ó, em 30 segundos ela vai fazer tudo isso, ó. Tá muito lento, tá vendo? Só para mostrar para vocês. Então, ó, ela bateu, subiu. Bateu, desceu. Então, se eu quero acelerar isso, o que eu tenho que fazer? Aproximar esses pontos. Porque eu estou de 4 segundos a 8 segundos, ela tem 4 segundos para fazer um movimento. Então, eu vou encurtar esses pontos. Eu vou arrastar esse ponto para cá. Quanto mais próximo eu coloco esses pontos, mais rápido vai ser aqui a minha movimentação. Beleza? Ó, então, veja que eu vou aproximar esses pontos, ó, e eu vou ter uma movimentação um pouco mais rápida. Então, vamos ver agora o que aconteceu, ó. Vamos ver, ó. Começou. Então, ó, já tem uma movimentação um pouco mais rápida, tá vendo, ó? Beleza? Se eu quiser acelerar isso um pouco mais, então eu vou dar um zoom. Ó, vou dar um zoom aqui e vou fazer isso aqui, ó. Ainda vai ser mais rápido ainda, ó. Então, ó, vou deixar eles bem próximos mesmo. Preste bastante atenção que agora eles estão ficando cada vez mais próximos e cada vez mais o meu movimento vai se acelerar. Então, ó, beleza? Ó, beleza? Então, veja aí como eu tive um movimento com essa bolinha. Então, show de bola. É assim que se faz os movimentos aqui no After Effects, beleza? O movimento de posição, ele vai ser diferente em partes da rotação, por exemplo, mas no keyframe você vai trabalhar da mesma forma. É marcando esses keyframes que você vai ter uma movimentação.
certo? Então, ó, você já aprendeu a fazer um movimentozinho assim. Então, vamos agora fazer um movimento diferente aqui com a nossa elipse, certo? Então, eu tenho o ponto inicial da minha elipse agora, vou marcar um ponto inicial para ela. Vamos dizer que a minha elipse esteja aqui no centro, beleza? A minha elipse está aqui no centro. Vamos adicionar um texto aqui para a gente brincar um pouco? Então, vou pegar aqui a ferramenta texto e vou digitar um texto aqui. Vamos colocar o seguinte texto, snake. Então, vamos colocar snake e agora vamos colocar esse snake na cor preta, né? Vamos colocar aqui uma cor preta no snake, beleza? Então, ó, tem uma cor preta, vamos aumentar aqui esse texto, calma aí. Deixa eu pegar aqui nessa alça e aumentar aqui esse snake. Beleza, ó. Ótimo. Então, cara, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Calma aí. Deixa eu colocar esse ponto aqui no meio. Então, ótimo. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer o seguinte. Esse texto ele está aqui no centro. Consegue perceber isso aí, né? Então, eu quero fazer esse texto chegar aqui de cima. Como que eu faço? Se eu quero trazer ele de cima para baixo, então eu venho na posição. Vou vir aqui no meu texto, ó. Venho aqui no meu texto. Venho no meu texto. E aí, eu vou marcar o ponto inicial. Por exemplo, eu quero que no meu vídeo, quando chegar em 1 segundo, o meu texto desça. Comece a descer e pare em 2 segundos. Em 3 segundos, ele já no terceiro, né, em 3 segundos aqui eu quero que ele já esteja no ponto inicial dele, beleza? Então, ótimo. Vou levar ele para cima com o Shift pressionado e agora eu vou marcar aqui, ó. Vou apertar a tecla P e vou marcar aqui um ponto na camadinha da transformação aqui em posição, beleza? Ó. Em transformar eu vou em posição, vou marcar um ponto aqui, então o ponto inicial dele é lá. Em 3 segundos eu quero que essa elipse, esse texto esteja aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora puxar ele para baixo e vou deixar ele tocar aqui, ó. Beleza? Então olha aí, vamos ver o que aconteceu, ó. Ó. Pronto. Quer mais acelerado, você aproxima os pontos e você vai ter um movimento mais rápido, tá bom? Então é assim que você vai fazer as suas movimentações. Vamos ver novamente como funciona? Vamos aqui, ó. Vou aqui agora fazer o seguinte, vou ensinar vocês de uma outra forma. Por exemplo, eu vou aqui tirar esse ponto e vou colocar ele aqui no centro. Então vamos colocar ele aqui no centro. Beleza. Então, ótimo. Tendo ele aqui já na minha elipse, no centro da minha elipse, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, marcar o ponto inicial, vou trazer ele para cá, essa agulha para cá, e vou marcar um outro ponto aqui, ó. Veja que agora nada aconteceu, porque os dois pontos estão inicial. Esse aqui está inicial e esse aqui também. Só que eu vou pegar esse aqui e vou animar esse ponto aqui, ó, justamente esse ponto. Então eu vou vir aqui na minha posição, ó, e aí, ó, eu vou levar ele para cima, ó, arrastando aqui, ó. Ó, pronto. Agora, quando eu soltar aqui, ele vai descer, ó, e vai parar no ponto de repouso, que é esse aqui, ó. Então, ó, pá, beleza? Só que, para o nosso movimento ficar um pouco mais interessante, sabe o que era válido? A gente vai pegar aqui, ó, nós vamos pegar aqui e vamos agora jogar ele uma vez um pouquinho para cima, ó. Então, ó, eu vou levar ele um pouquinho para cima. Beleza? E agora eu vou trazer ele um pouquinho para baixo. Ó. Então eu vou ter agora um movimento assim, como se ele estivesse batendo, viu? Ó. Ó. Então isso aqui é bem interessante, tá bom? Então como que vai funcionar, por exemplo, Ricardo, no movimento de um quadrado, por exemplo... Não, vamos fazer o seguinte, antes disso. Tenho aqui ele batendo, né? Ótimo. Então, por que a gente não faz o seguinte?
por que a gente não faz essa elipse sair lá de trás e dar um pulinho para depois esse texto descer? Então vamos ver como é que funciona? Aqui eu tenho a elipse, então agora eu vou para a elipse e vou apertar escala, porque eu quero diminuir e aumentar. Então aperto a tecla S e agora eu venho aqui, ó, por exemplo, e digo assim, ó, elipse, eu quero que você tenha um ponto aqui, eu vou marcar aqui, ó, um ponto aqui, vou marcar um ponto aqui, ó, e outro ponto aqui. Beleza? Então, olha, eu quero dizer para minha elipse o seguinte, elipse, seu ponto inicial, que é esse ponto aqui, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você diminua a 0 aqui, ó. Quero que você diminua a 0. Então, eu vou vir aqui e vou digitar 0. Olha, ela tá pequenininha lá, ó. Ali ficou 10, né? Então, eu preciso de 0 aqui, ó. Ó, 0. Beleza? Então, eu quero que você chegue aqui grande, que você diminua um pouco nesse ponto aqui, então vamos diminuir um pouco, e que aqui você volte para tamanho normal. Só que vamos aproximar isso aqui para dar um efeito bacana. Então vai ficar mais ou menos, vamos embora chegar isso aqui mais próximo, ó, e isso aqui ainda mais próximo. Então você pode ir dando zoom para você aproximar mais, ó. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Então eu quero que meu movimento seja isso aqui, ó. Ó. Vamos voltar aqui. Então olha lá, eu quero que o meu movimento seja isso aqui, ó. Tá bom? Então eu quero agora, vou abrir aqui em cima e vou colocar a tecla P de posição para eu levar esses pontos para cá, ó. Vou trazer eles para cá. Porque quando a minha elipse entrar, por exemplo, ó, a minha elipse entrar, o meu texto vai começar a descer. Beleza? Então vamos ver? Ó. Um exemplo assim, entendeu? Aqui você pode dar um zoom para você controlar aqui os keyframes direitinho. Então, ó, vamos pegar esses keyframes aqui e vamos trazer eles para cá. Vamos trazer eles para cá. Vou arrastar aqui, trazer eles para cá. E aí eu vou colocar aqui esse keyframe pertinho e esse aqui também. Então vamos ver agora o movimento. Beleza, ó. Então vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Vamos colocar nesse aqui, isso. E aqui a gente, aqui nós podemos também colocar um pouquinho. Vamos arrastar todos esses aqui, ó, para cá. Vamos dar um pouquinho mais de espaço aqui. Isso, um pouquinho mais de espaço aqui também. Então vamos ver agora como é que ficou. Isso, olha lá. Beleza? Então show, já fizemos a elipse aparecer. E aí, de repente, o meu texto chega lá também. Ótimo! E se eu quiser, por exemplo, rotacionar esse texto, fazer ele girar num ângulo de 360 graus? Como funciona isso? Vamos ver? Então, é o seguinte. Eu tenho aqui o meu texto, certo? Ó. Então, agora, vamos dizer que ele chegou aqui. E eu quero que ele rode 360 graus. Eu aperto, então, rotação, aperto a tecla R, rotação. E eu venho aqui, ó, ponto inicial é esse aqui, então eu marco um keyframe aqui. Eu quero que, ao chegar aqui, ele rode 360 graus. Eu posso vir aqui, ó, e rotacionar ele aqui, ó, fazer isso aqui, tá vendo? E aí ele vai chegar ali no ponto 0 novamente, ó. Só que eu posso fazer isso aqui diferente. Eu posso vir aqui e colocar para ele rodar, rotacionar uma vez completo. Então aqui é quantas vezes eu quero que ele gire completo. Pronto, uma vez. Então olha lá, ó. Eu vim aqui, ó, ele vai rodar. Então, ó, ele vai cair, pá, e vai rodar. Beleza? Ó, novamente, ele vai cair e rodar. Se eu quiser fazer esse movimento sozinho, sem colocar lá, por exemplo, 360 graus, é fácil. Eu vou deletar esse keyframe que eu pus ele para rodar uma vez completo e vou vir aqui, ó, e colocar, no caso aqui, 360. Acho que, como já tem marcado, eu não sei se ele vai obedecer. Então, deixa eu ver se ele vai obedecer, ó. Então, ó, pronto, rotacionou 360, mas mesmo assim ele colocou uma aqui de rotação, porque é uma rotação completa. Beleza? Então é isso. Agora, por exemplo, eu quero fazer com que
o meu texto desapareça. Por exemplo, que ele termine de rodar e ganhe uma transparência. Então eu vou colocar um ponto aqui e vou apertar a tecla T, vai aparecer para mim a opacidade. Ponto inicial, vou marcar que eu quero ele escuro, e o ponto final eu quero 0%. Então ele vai rodar, ele vai cair, rodar e desaparecer. Ó. Pronto. Entendeu? É assim que funciona. Então você vai fazer novamente, ó. Pronto, desapareceu. Se você quiser fazer com que ele desapareça mais lentamente, é só você pegar esse keyframe e distanciar do outro. Então ele vai cair, rotacionar e desaparecer lentamente. Beleza? E em seguida, para a elipse desaparecer também, você tem aqui o keyframe dela, a linha do tempo já da opacidade. Então você vai marcar aqui, ó, e ele vai desaparecer um pouquinho depois da fonte. Então eu vou começar aqui no meio para ela desaparecer, então eu vou criar um ponto inicial com ela preenchida. E aqui eu vou criar um ponto em 0%. Então vamos ver agora o resultado. Ó. Pronto! Então fizemos o movimento dela desaparecer ali, entendeu? Então esses são os princípios básicos para você começar a fazer alguns movimentos. Eu espero, cara, que eu tenha conseguido ter sido claro aqui nas minhas explicações. É como eu disse para vocês, eu não tenho muito conhecimento do After Effects, não tenho vergonha de dizer isso, não tenho conhecimento como tenho conhecimento do CorelDRAW, como tenho conhecimento do Photoshop, tá? Meu conhecimento é pouco, mas a minha ideia, cara, é que vocês aprendam pelo menos um pouco que eu sei, que vocês possam aprender também, tá? Eu tenho essa ideia de que vocês também possam crescer junto comigo, beleza? Então vamos embora aí aprender junto. Lembra do que eu falei? Todo elemento adicionado aqui, ele vem para cá de seus arquivos. Então, seus arquivos ficam todos aqui, beleza? Então, aqui você adicionou, ó, eles vão cair para cá no caso de imagens JPEG, coisas que vocês trouxerem lá de fora, vai aparecer aqui para vocês nos arquivos, tá bom? E aqui é as suas camadas, sua camada onde você pode controlar aí os seus objetos. Por exemplo, você clicando aqui no nome, você consegue arrastar e colocar ele por cima, por baixo, você consegue movimentar isso aqui, tá bom? Se você quiser também movimentar qualquer outra peça, por exemplo, que esteja aqui arrastando aqui, ó, por exemplo, você pode, ó. Então, ó, você pode arrastar isso aqui também para aparecer depois, como por exemplo aqui, vamos colocar aqui do jeito que estava, e aí nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer assim, ó, digamos que eu tenho aqui vou criar aqui uma outra elipse aqui, só que essa elipse eu vou criar na cor vermelha para ficar bem chamativo mesmo. Então vou criar aqui a minha elipse. Pronto, criei aqui a minha elipse, eu tenho aqui então a minha elipse. E eu quero fazer com que essa elipse, que no caso seria isso aqui, com que essa elipse ela apareça do nada. Quando chegar aqui, ó, por exemplo, quando essa elipse aqui sumir, ó, cadê ela? Ó, quando essa elipse sumir, do nada essa daqui vai aparecer. Então é bem simples, sem transparência, sem nada, eu só vou arrastar essa linha aqui, ó. Eu vou clicar nela e vou arrastar ela para cá. Então, ó, quando fizer todo o movimento e chegar lá nela, ela aparece. Pronto. Então, quando você quiser fazer algo aparecer, é só você fazer isso aí, tá bom? Você consegue acompanhar também quantos frames você está utilizando. Por exemplo, para fazer animação, você pode dar um zoom com o Alt e você tem aqui os frames, que são esses quadros. Isso aqui te ajuda a marcar como você está utilizando aqui os seus keyframes, por exemplo, ó. Tá bom? Então, você tem uma distância boa aqui, ó, entre os keyframes, por exemplo, ó. Tá vendo? Então, você tem aqui um keyframe só, aqui você tem 1, 2, 3 keyframe. Então, você consegue trabalhar dessa forma aí, beleza? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência aí, de conhecer um pouco sobre o After. No próximo, nós vamos animar um vídeo de uma cliente que eu já havia animado, tá? E eu vou mostrar para vocês então como vocês vão fazer essa animação, beleza? Então nós vamos fazer a animação desse vídeo dessa cliente, tá? Que vocês pediram lá no Instagram. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe aí a simplicidade, tá?
mas eu acredito que tenha dado para vocês absorverem aí um pouco. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!